Pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos no dia de hoje, com a coragem de um final de semana, de um sábado ensolarado. Agradeço a presença de todos. Eu sou Viviane Cremaschi. Eu sou biomédica de graduação, tenho especialização em segurança dos alimentos e também na parte de regulatórios. E dentre essas minhas especializações, nós temos o tema de rotulagem, que é um tema super importante e moderno para a parte de alimentos. Não tão moderno como a gente vai ver aqui, mas é que agora, neste momento, está bastante em voga. Eu sou docente também aqui da instituição, de um curso de pós-graduação. Qual é a nossa finalidade aqui hoje? O tema da palestra é falar sobre a importância da rotulagem. O que traz a rotulagem para nós, profissionais? A Anvisa publicou no site dela, está publicado, que ela suspendeu, ela retirou a propaganda do Queraplax Bio, porque ele alegava que era um produto que curava. Também nós tivemos já em 2011, não é recente não. Sabe a propaganda do Red Bull? O Red Bull te dá asas, isso, fala mesmo. E aí o que aconteceu? Foram processados. Chegaram a pagar 13 milhões de dólares. Nossa, por que vocês não pensaram nisso? 13 milhões a um cliente por processar. Eu posso disparar este rótulo? Tá certo isso daí? Não? Aonde está o erro? Sem colesterol. Arroz tem colesterol? Nenhum arroz. Sem glúten, e é um óleo de coco. E o mais legal, chá seca barriga. Eu vou contar um segredo, não conte para ninguém. Não seca a barriga. Não adianta tomar o chá. Não vai secar a barriga. E é isso. Esta é a importância da rotulagem. Porque o que é a rotulagem? Diz a legislação, a RDC 259, que rotulagem é qualquer legenda, imagem, matéria descritiva, litografada. Ela pode ser impressa, ela pode ser gravada. Ela pode ser uma simples etiqueta. Está sobre a embalagem, é um rótulo, é a informação. É isso que diz a legislação. Mas a rotulagem, a importância verdadeira da rotulagem é que a rotulagem fornece informações ao cliente. A rotulagem é a parte da comunicação. A rotulagem também permite que o produto seja rastreável. Através da data de fabricação ou do lote do produto, eu consigo saber o traçado desse alimento. A rotulagem, acima de tudo, e para mim pessoalmente, é aonde fornece a credibilidade. É quando eu confio neste alimento. E principalmente hoje, a rotulagem, ela é a ferramenta das escolhas de saudabilidade do cliente. Então, para mim, Viviane, rotulagem é muito mais do que diz a legislação. Rotulagem é um contrato.
é quando a indústria aperta a mão do cliente e diz: confia no meu produto, porque o meu produto é tudo isso que eu estou dizendo a você. E como todo contrato, tem aquelas letrinhas miúdas que nós precisamos nos ater. A importância da rotulagem está no papel do profissional que auxilia a indústria a formar este rótulo. Por quê? Porque existem muitas, mas muitas legislações. Tantas que a primeira dela começa quando vocês nem eram nascidos, através do Códex Alimentares, que não é uma legislação, mas sim a nossa Bíblia, né? O nosso regulamento. Todo mundo segue o Código Alimentar. E o Código Alimentar já diz que todo o alimento deve conter informações. Em 1990, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, para defender justamente disso, desses alimentos que mostram o que nem sempre são, né? E já em 1990, no Código de Proteção do Consumidor, o artigo 8 já fala sobre a questão de não acarretar danos à saúde e as informações sempre sendo necessárias e adequadas ao alimento. Nós temos ainda o parágrafo 6, né, que fala sobre a questão mesmo da parte de sanidade, da parte de saúde, da parte de segurança. Mas ele também fala sobre a publicidade. Então, quando eu escrevo num rótulo de alimento que meu produto cura, que meu produto impede uma doença, que meu produto emagrece, esta propaganda, né, ela, pelo Código do Consumidor, ela está induzindo o consumidor ao erro. Porque a gente sabe que existem hoje alimentos, substâncias cientificamente comprovadas que pode de fato acontecer. Mas quanto de alimento, quanto do nutriente eu tenho que consumir para isso acontecer? Ah, tomate previne câncer de próstata. O licopeno é uma substância que pode sim prevenir, mas quanto de licopeno eu tenho que ingerir? Por quanto tempo? As ervas medicinais conhecidas no mundo todo, estudada pelos chineses, mas quanto dessas ervas eu tenho que consumir? Então, quando eu coloco no rótulo, quando eu faço uma publicidade, eu preciso realmente ter embasamento. E eu tenho que assegurar que essas informações estejam corretas, sejam claras, sejam precisas. E aí vem a dificuldade do rótulo. O quão claro está esse rótulo? O quão preciso estão essas informações? Falando um pouquinho mais de informação, tem que ser identificado imediatamente. Esse é um dos nossos desafios na rotulagem. São tantas legislações, e a gente vai dar um passeio aqui pelas legislações que impactam a rotulagem, e cada vez mais e mais e mais. São tantas informações que tem que pôr no rótulo, que como fica claro, né?
vende o produto, o rótulo e a lupa para a gente enxergar as informações, né? E aqui a questão do parágrafo único, que foi o que eu falei para vocês sobre o embasamento científico. Dificilmente nós teremos uma fiscalização de um rótulo batendo na porta do estabelecimento para provar que essa informação no rótulo tem embasamento científico. Mas, se através do Código do Consumidor, um consumidor reclamar que ele consumiu um produto para determinado fim, o chá seca a barriga, né? Tomou o chá, não secou a barriga, e ele vai e faz uma reclamação no PROCON, no órgão que garante a defesa do consumidor. Então, embasado neste artigo, a empresa tem que se justificar. Então, ela tem que ter um estudo. Então, quando eu preparo um rótulo para uma empresa, eu profissional, eu tenho que orientar a empresa, a indústria, que ela, então, tenha esses artigos científicos, que ela tenha todo esse compilado de legislações e artigos para que, se ela tiver algum processo civil, e aí não estamos falando de processo sanitário, não é a vigilância sanitária, né? A gente está falando de Código do Consumidor, ela tem esse material à mão. Por quê? Porque o advogado vai precisar dele, né? E aqui o artigo 37, que fala sobre a publicidade enganosa, tá? Então, é enganosa qualquer informação que leve ao erro, que deixa dúvida. Então, não é simplesmente você colocar ali no rótulo todas as informações que a maioria das vezes o marketing quer, né? Ele quer divulgar esse produto. Esse produto é ótimo, o consumidor precisa saber. Sim, ele precisa saber, mas ele precisa saber de uma forma clara e sem que induza ao erro. Sem que, com o meu rótulo, eu não coloque informações que esse consumidor é forçado a acreditar em algo que não é verdadeiro. É isso que esse artigo diz, né? E também não pode ser abusivo, deixar deficiências de julgamento. Eu não disse isso, mas eu induz que seja isso. Eu induzo que seja isso. Tá? Então, são várias limitações, limitações que nós temos que prever quando o cliente chama e fala: eu quero fazer meu rótulo. Tá? E vários profissionais acreditam que, ok, eu consigo fazer isso para você. Eu sei fazer a arte, eu sei fazer o desenho, eu sei fazer colocar ali, né, na escala, mas se é um rótulo de alimentos, eu preciso saber um pouco além. Eu costumo dizer, eu trabalho muito com a parte de segurança dos alimentos, mas eu trabalho também com a parte da qualidade, de produtividade, com as ferramentas de aumento mesmo, de manufatura enxuta. E eu costumo dizer que, apesar da manufatura enxuta, da qualidade ser uma profissão transversal, nós chamamos assim, quando se fala em alimentos, é sempre um mundo à parte. Porque nós somos profissionais da saúde. Quando nós trabalhamos com alimentos, nós trabalhamos com saúde. Então, eu preciso sim saber como eu desenho, em que escala eu coloco, mas eu preciso conhecer todas as legislações e tudo que eu posso descrever num rótulo para garantir a segurança do alimento, para garantir que eu não vou causar dano à saúde do meu consumidor,
ao ingerir este alimento. É essa a minha missão principal. Se não bastasse o Código de Defesa do Consumidor, há muito tempo antes, lá em 1940, aí vocês não estavam nem pensando que viriam aqui, num sábado de sol, ouvir eu falar de rotulagem. Já existe o Código Penal. Saúde pública, você provocar um dano à saúde do consumidor é crime. Isso está embasado no Código Penal. Né? Então aqui, olha, são crimes praticar operações que envolvam alimentos, né, que causem danos, que gerem riscos provocados. E se não bastasse, quando eu adultero, quando eu falsifico um alimento, é crime. Quando eu escrevo no rótulo azeite e eu coloco na garrafa óleo vegetal, eu fraudei, eu adulterei o produto. Quando eu escrevo no rótulo requeijão e lá no Ministério da Agricultura eu tenho um padrão de identidade de qualidade, onde requeijão eu tenho que ter mais de 51% de leite, e eu coloco dentro do copinho de requeijão composto lácteo, leite regenerado, soro de leite, eu adulterei o produto. Então, o rótulo é o contrato da empresa, é o que diz, o que está aqui escrito é o que está dentro da embalagem. Pena que nem todos levem tão a sério isso. E é isso que dificulta o nosso trabalho. A seriedade que a gente leva ao construir um rótulo. E está aqui, ó, pena de reclusão. Multa. Né? Se eu vender essas substâncias, esses alimentos, perdão, essa substância alimentícia, o produto adulterado, corrompido, né? E aqui a questão dos produtos alimentícios, terapêuticos, medicinais, que o rótulo diz que tem aquela quantidade e não tem. Né, uma quantidade menor do que a mencionada. Então, eu digo que o produto é rico em ômega 3, só que a quantidade que ele está lá dentro do produto não justifica. Então, tudo isso, além das questões de regulatórios sanitários, existe uma regulamentação legal, penal. E o que não pode, então, constar no rótulo? A gente, né, vocês já foram vendo as imagens, mas aqui está um apanhado. Eu não posso pôr nenhuma informação falsa, incorreta, inconclusiva, que leve ao erro, que cause confusão, que eu engane. Nossa, Viviane, mas quem põe quando eu escrevo queijo, provolone, bem grande, e entre o queijo e o provolone tem uma palavrinha bem pequenininha escrito tipo, eu induzo a confusão. Porque aquela palavrinha bem pequenininha escrito tipo não é queijo, provolone. É alguma coisa muito parecida, mas não é queijo, provolone. Tá? Os produtos lácteos são assim.
Então, a gente acha que não vai ter rótulos, mas no nosso dia a dia a gente encontra. Destacar a presença ou a ausência de componentes intrínsecos ao produto, que foi o arroz 100% sem colesterol. Ah, que chique! Né? O arroz, e aí eles não colocam arroz 100% sem colesterol para o arroz, eles colocam como se fosse aquela marca, né? Arroz ABC, sem colesterol. É o A, o B, o C, o X, o Y ou o Z. Qualquer um. Né? É intrínseco, é característico. Tá? A indicação de que o alimento possui propriedades medicinais ou terapêuticas. Essa questão é a questão que mais tem sido trabalhada nos últimos anos. Devido à vinda da abertura de mercado, à globalização, e culmina agora, após 2010, 2015, isso vem mesmo numa crescente. E nas minhas aulas eu sempre busco deixar claro a vocês que alimento é uma parte da modernidade, é uma indústria, a indústria de alimentos, colocando assim, ela vem numa crescente. Né? Quando nós falamos de indústria 4.0, quando nós falamos em alta tecnologia, raramente lembra-se de alimentos. Mas existem pesquisas, e vocês podem buscar em qualquer site de pesquisa, que se não tomarmos alguma ação séria agora, em 2050, nós não teremos alimentos para alimentar a população. E tudo isso vem, os países que enxergam isso, estão à nossa frente, vem com a melhoria da tecnologia. Por isso que a gente escuta falar em plant-based, em carnes análogas, em cultivos, em grãos geneticamente modificados. Todas essas tecnologias é para garantir que tenhamos alimentos não só seguros, não só saudáveis, mas em quantidade suficiente para. Então, essa questão das indicações de propriedades medicinais, terapêuticas, ela vem junto com essas tecnologias, porque aí chega para a gente o que lá fora já se faz há muito tempo. Então, produtos que a gente não conhecia e passam a fazer parte do nosso dia a dia. Profissionais da área da nutrição lidam com isso diariamente. O kombucha, né? A moringa, as punks, de um modo geral, né? As plantas alimentícias não convencionais, né? Uma série de alimentos altamente nutritivos, que sim, tem o seu fundamento medicinal, mas que aqui no Brasil nós não temos artigos científicos publicados, embasados. Então a Anvisa, para registrar um alimento, ela não aceita artigos científicos de fora. Então esta é a dificuldade de eu registrar um produto. Então eu não posso colocar lá na embalagem do chá de moringa que a moringa é uma erva medicinal. Nossa, mas na China tem vários artigos que comprovam isso, Viviane. E no Brasil? Não temos. Tá? Então, por legislação, não podemos colocar. E também não podemos colocar a recomendação do consumo como estimulante para melhorar a saúde. Isso vem muito impactando na questão de suplementos.
Graças a Deus, desde 2018, temos uma legislação própria para, graças a Deus, e a Anvisa, né, doutora Thalita? Seja feita mesmo a menção aqui a quem trabalhou a duras penas para termos uma legislação onde suplementos é reconhecido como um alimento. Então, quando eu faço a rotulagem de um suplemento, além de todas as legislações que eu vou passear já aqui para vocês, e pelo tempo eu só vou deixar descrito, mas no material as legislações estão todas citadas, é uma pesquisa de vocês caso haja interesse. Para suplementos ainda tem a legislação própria de suplementos, ok? E atribuir efeitos ou propriedades que não possam ser demonstradas, né? Então, eu coloco ali que o produto, ele pode causar melhoria num treino, né? Mas eu não demonstro isso, eu não faço, eu não tenho como demonstrar que vai dar essa melhoria, esse estímulo, a questão da cafeína, né, que consegue despertar o cérebro e deixá-lo mais energizado, eu não consigo ter isso fundamentado para todos. Então, posso colocar? Depende de qual produto. Se for um suplemento, já temos algumas questões que eu consigo colocar, mas depende de como eu vou escrever isso, tá? E o que eu posso pôr no rótulo? Então, tudo aquilo eu falei, eu não podia. E o que eu posso? E aqui não é nem só o que eu posso, é o que eu devo, são as informações obrigatórias. Então, na RDC 259, valendo ainda de 2002, é a nossa mãe da rotulagem, tá? Todo rótulo deve se cumprir RDC 259. Então, estão aqui todas as informações obrigatórias que tem que constar no rótulo. Aqui algumas definições, a gente não vai se prender a elas, mas só para deixar bem claro, né? A questão aqui da denominação de venda do alimento. Então, a denominação de venda é o que o alimento realmente é, né? Então, eu só posso escrever se o alimento é um queijo provolone, no caso, né, como exemplo, se ele segue o padrão do regulamento técnico queijo provolone. Ah, então, cada produto tem o seu regulamento técnico. E aí, com essas novas tendências, né, eu tenho lá um regulamento técnico chamado leite. E nesse regulamento técnico diz, leite é toda substância oriunda da glândula mamária de animal, e ali tem os tipos de animais, e ok. Ah, então leite de aveia não é leite, leite de buru não é leite, leite de amêndoa não é leite. Mas nós temos um padrão de identidade muito antigo do leite de coco. Aí o leite de coco eu posso chamar de leite de coco? Pode, mas não é leite. Mas eu tenho esse padrão já estabelecido. E os outros, aveia, amêndoa, quinoa e todos os outros cereais, eu não tenho esse padrão, tá? Os órgãos regulatórios buscam isso, mas não temos ainda. Tá? A questão do lote, né, que é muito importante por conta da rastreabilidade. O país de origem. E aqui eu trouxe essa questão do painel principal, até porque mais para frente a gente vai falar sobre a rotulagem complementar frontal, né, que é o assunto que a Anvisa tem trabalhado com afinco. Então, o painel principal é o que fica à frente, assim, à vista do consumidor, tá? Eu não preciso ficar virando a embalagem
para encontrar a informação. Então, tem algumas informações daquelas do slide anterior que são obrigatórias, que além de ser obrigatórias, é obrigada que esteja no painel principal, tá? E aqui a gente faz o passeio pela série de legislações que nós temos que atender. Então, nós temos a RDC 21 de 2001, que ela diz que se o alimento for irradiado, tem que vir escrito alimento tratado por processo de irradiação. Aonde? No painel principal. E tem até o tamanho da letra. Isso lá em 2001. A gente está em 2020, 19 anos. Quantos alimentos vocês encontram com essa advertência? E vocês acham mesmo que a gente não trata o alimento com irradiação? Ah, tá. A questão do conteúdo líquido, tá? É uma portaria do Inmetro, também no painel principal, isso a gente encontra, tem sempre lá, né, quantos gramas, quantos ml, né, o conteúdo mesmo. O que às vezes dificulta é conferir se realmente essa informação não está inferior a 1 milímetro. É o tamanho da letra, tá? Então, às vezes, está um pouquinho menor ali, tá? Nós temos um decreto, seguido de uma portaria do Ministério da Justiça, relacionando ao produto transgênico. Então, além de dizer, e aí não precisa ser no painel frontal, quando eu descrevo os ingredientes, então está lá a lista de ingredientes: soja, entre parênteses, transgênica. Milho, entre parênteses, transgênica. Se este ingrediente for o primeiro ou segundo da sua formulação, se ele for contido com mais produtos, né? Se o produto for produzido mesmo a partir desses produtos geneticamente modificados, eu ainda tenho que colocar o símbolo. Tá? Então, soja, milho, quase que em sua totalidade, arroz, feijão, trigo, muito pouco, algumas frutas geneticamente modificadas. Tá? Normalmente, quando se tem essas frutas, elas vão para exportação, mas às vezes nós temos aqui no mercado interno também. Tá? Quando eu falo lá, quando a RDC 259 fala em denominação de venda, né, quando ela descreve o que é o produto, quando a indústria de alimentos ela começa a produzir o seu produto, ela também pede que esse produto seja registrado. Para os produtos de origem animal, todos eles têm que ser registrados. Para os produtos regulamentados pela Anvisa, existe a RDC 27, que dispensa alguns produtos do registro. Eu só preciso fazer a comunicação de início de fabricação. Então, na rotulagem, não é obrigatório, mas eu posso colocar produto isento de registro, segundo o anexo 1 da resolução RDC 27. É obrigatório? Não. Tá? Mas a gente já vê isso. Se a gente, muitos rótulos a gente procura e tem lá a informação. Mas é uma recomendação. Então, a empresa decide se quer colocar isso no rótulo ou não. Nós temos ainda a resolução 340, que se o produto tiver o corante tartrazina,
o amarelo, tartrazina. Quando na lista de ingrediente aparecer o corante tartrazina, ele obrigatoriamente tem que estar escrito por extenso, tem que ser o nome, não pode ser o código do corante, porque muitas colocam, corante P4, então não, tem que estar escrito tartrazina e tem que ser em negrito, tem que estar destacado, pode ser em caixa alta também, mas tem que estar destacado. Por quê? Porque o corante amarelo tartrazina pode causar alergias, tá? A legislação do glúten, bastante conhecida, né? E aí, a nossa legislação, ela tem a característica de ser positiva. Então, eu escrevo quando tem. Mas a questão do glúten, ela ficou tão confusa quando não estava escrito nada. Então, essa é uma das poucas legislações falando de alimentos que temos, que além de eu escrever contém glúten, eu também preciso escrever não contém glúten. Tá? Então, essa legislação é uma do glúten. Essa daqui é que ela entrou na sequência, a RDC 24 eu volto já, mas eu só quero mostrar para vocês a RDC 26, que é a de alergênicos. Então, a de alergênicos, ela é praticamente nova, em 2015. E após a lista de ingredientes, eu tenho que colocar a expressão contém, e aí o alérgeno. Né? Contém amendoim, contém trigo, está na lista da RDC 26. Então, se eu coloco ali contém glúten, obrigatoriamente, após a lista de ingredientes, eu tenho que colocar contém trigo. Qual a dificuldade de se cumprir essas duas legislações na nossa seara de produção de alimentos? Quando eu falo em alergênicos, principalmente falando do trigo, a quantidade do alérgeno ela pode ser contaminada através do ar. Então, se eu sou celíaca e não posso consumir glúten e eu peço um pão sem glúten fabricado numa padaria que produz o pão com glúten, eu posso ter alguma reação de intolerância ao glúten. Então, para se fazer cumprir a legislação RDC 26 dos alergênicos, eu tenho um programa de controle de alergênicos, o que a gente chama normalmente de PECAL, que é difícil para as empresas implantar esse programa, porque eu tenho que garantir que a minha produção sem o alergênico esteja limpa, esteja sem presença. A que quantidade? Eu não consigo definir, porque é uma intolerância alérgica, né? E aí depende do paciente. O quão intolerante ele é ao glúten? Pouco? Muito? Muitíssimo? O que optou-se a maioria das empresas? Então eu vou avisar tudo. A gente vê, às vezes, alguns produtos assim, chocolate pode conter peixe. Oi? Que chocolate é esse? Né? Mas é isso, é a empresa se precavendo. Só que aí existem algumas dificuldades. Por quê? Se eu escrevo lá, pode conter glúten, pode conter trigo, então eu não posso colocar a minha expressão não contém glúten, porque eu falei que podia conter trigo. Se pode conter trigo, então eu tenho que pôr contém glúten. Isso é complicado, dependendo do produto que eu estou trabalhando. O cliente, quando compra esse produto, principalmente quando celíaco, ele fica muito na dúvida. A RDC 26,
ela foi conhecida, ela é ainda, mas assim, em 2015, assim que publicada, ela foi conhecida como a Lei das Mães, né? Quem fez a pressão para que a RDC 26 fosse publicada? As mães de crianças alergênicas. As crianças alergênicas e alérgicas estavam crescendo, tornando-se adolescentes. Elas não comem mais o que a mãe manda, elas querem sair, elas vão em festas, elas vão no cinema e elas precisavam saber o que estavam comendo de fato. Então, quando eu coloco no rótulo, não contém glúten, para uma criança celíaca, essa informação é muito séria. É muito séria. Então, se no rótulo está escrito realmente que não contém, eu não posso correr o risco de uma contaminação cruzada. Então, essas duas legislações, elas caminham juntas. E é de responsabilidade da empresa garantir realmente o que está escrito no rótulo. Ok? Deixa eu só ver se eu trouxe uma... Antes de eu voltar à RDC 24, que vai falar da rastreabilidade, só aqui a colocação, e fica para vocês de estudo, não vou me ater, mas a diferença, tá? De uma intolerância alimentar que envolve, que o sintoma é como uma alergia, mas não envolve o sistema imunológico, e a alergia sim. Então, a alergia eu nasço com ela. A intolerância eu posso desenvolver de acordo com o quanto eu me exponho àquilo. Claro, se eu tiver a característica para desenvolvê-la, tá? Mas elas são diferentes, elas são muito próximas, mas diferentes, ok? Então, eu só deixei aqui a diferença de alergia alimentar e intolerância alimentar. Porque a RDC 26, ela é uma RDC dos alimentos que causam intolerâncias alimentares. Ok? Então, eu volto aqui. Tudo bem de RDC 26 e contém glúten ou não, porque é um assunto que deixa dúvidas também. Aí eu volto para a RDC 24. A RDC 24, ela também é de 2015 e ela foi publicada para garantir que no momento de recall, de recolhimento de produtos, recall, chamamento público ou recolhimento de produtos, a empresa notificasse a Anvisa antes do seu recolhimento, tá? Antes a gente tinha somente a RDC 275, que é a RDC dos POPs obrigatórios, e que tem lá o POP de recolhimento. A gente não tinha uma RDC tão bem descrita sobre a questão dos critérios, dos procedimentos de recolhimento e principalmente da questão da comunicação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, agora, desde 2015, toda empresa que faça um recolhimento, obrigatoriamente ela tem que comunicar à Anvisa, mesmo que seja um simples recolhimento. Quando teve a publicação da RDC 26 dos alergênicos, a paçoquita, ela falava não contém glúten, né? Só que com a RDC 26, ela teve que colocar os alérgenos. Então, tem a paçoquita de amendoim e tem a de aveia, né? Então, na de aveia, contém aveia. Só que elas são fabricadas na mesma linha. E na de amendoim, pode conter aveia. Se pode conter aveia, então a paçoquita de amendoim não podia mais, não contém glúten. Eles recolheram todos os produtos para mudar a rotulagem. Quando eu recolho um produto, eu tenho gasto
de recolhimento, eu tenho o desperdício da embalagem, eu tenho o custo de virar uma nova embalagem com um novo clichê, que é isso que custa caro na rotulagem. Então, olha a importância de se conhecer como fazer uma rotulagem correta. Né? Aqui eu falei. Esse informe técnico 70 é de 2016. Se vocês tiverem curiosidade, busquem esse informe na íntegra no site da Anvisa. E ele conta toda a história, por que culminou neste parágrafo. Desta forma, não são permitidas alegações como sem conservantes, sem corantes artificiais, contém corantes naturais. Quando eu faço um trabalho de rotulagem e eu faço o alerta à indústria que ela não pode colocar essas expressões, adivinha a primeira coisa que o cliente me fala? O que vocês acham que ele vai me falar? Mas todo mundo coloca. Quantas rotulagens a gente vê no mercado que está lá? Sem corantes, sem conservantes. Só que o informe técnico número 70 não deixa que essas informações sejam veiculadas no rótulo. Tá? Salvo raríssimas exceções. Você tem que fazer todo um caminho e solicitar a vigilância local, comprovando que o seu produto, em espécie alguma, tem um ingrediente ou um ingrediente do ingrediente que traga o corante, né? E aí sim ela pode ou não te dar a permissão para. Tá? Mas assim, porque eu não uso nenhum corante, o fato de eu não usar o corante não quer dizer que algum ingrediente da minha formulação também não tem esse corante. Então, para eu alegar isso, eu tenho que ter a certeza que 100% da minha formulação não utilize corante ou conservante, o que eu for alegar, tá? Então, essa é a maior dificuldade desse informe técnico. E aí, quando se saiu a RDC 26 dos intolerantes alimentares, a Associação de Mães falou, tá, mas meu filho não é celíaco, ele é intolerante à lactose. Então vamos escrever no rótulo também. Lembra quando eu falei para vocês que a legislação brasileira, ela tem um caráter positivo, ela é positivista? Então eu tenho que escrever o que tem. Então é devido a essa questão que a gente encontra lá uma caixa de ovos com a expressão contém ovos. Que bom, né? Já pensou se tivesse outra coisa? E a lactose não foi diferente. Então, às vezes a gente encontra chocolate ao leite, contém leite. O próprio leite contém leite. Parabéns, é isso mesmo que a gente espera. Mas é por conta disso, tá? Então, tem toda a história aqui, né, de como nasce essa legislação. E aí sim, os decretos, leis, o que eles foram pedindo, como foi determinado o que era zero lactose, tá? O que é sem lactose, não contém lactose, baixa em lactose. Então, tudo isso foi parte do projeto de lei. E aí, culmina na RDC 135, e a segunda resolução, a RDC 136, que
define as informações de lactose, devem ser colocadas no rótulo, independente do produto, tá? Quando a gente faz a leitura dessas duas, e principalmente da 136, eu só posso escrever 0 lactose se o meu produto contiver leite e eu usei uma enzima para quebrar essa lactose. Eu não posso colocar 0 lactose num picolé de limão, porque aí eu firo, ok, a legislação da anterior, né? De eu colocar uma informação que não faz sentido, que é para todos, tá? Então, o 0 lactose, sem lactose, é só realmente se for um produto que contém leite na minha formulação e eu realmente degradei a lactose, ok? Quando a gente vai caminhando para a rotulagem, e quando eu falei a questão da importância da rotulagem, na década de 80, o pessoal já aprendeu a ler o rótulo, já aprendeu a procurar a data de fabricação, que é a primeira coisa que a gente aprende nos rótulos, e a rotulagem passa a ter uma função fundamental na questão das dietas. E o consumidor começa a se preocupar com a quantidade de calorias, com a ingestão de gordura, com a ingestão de açúcares. E a legislação caminha para isso também. E aí vem a tão conhecida rotulagem nutricional, que é a 360 de 2003, que ela vai ditar o que eu tenho que colocar naquela informação nutricional, na tabela nutricional conhecida, né? Então, ela define o que é, a importância, os órgãos reguladores, tanto a Anvisa quanto o MAPA, cada um no seu alimento que regula, e define também que alguns produtos não precisam ter essa tabela, tá? Se a empresa quiser, ok, mas não é obrigatório. Então, aqui estão eles, que não precisa, e os alimentos também prontos, preparados. Só que isso foi em 2003. A legislação não mudou, ainda não é de obrigatoriedade, mas a gente já encontra muitos restaurantes, a rede de festas, que tem essa tabela ali para consulta, porque isso é uma preocupação cada vez maior do consumidor, né? Como eu posso fazer essa tabela nutricional? Então, pode ser por consulta, né, de uma forma teórica, procurando as tabelas de referência, ou fazer uma análise centesimal mesmo, que aí me dá certamente quanto tem de cada nutriente. Qual a vantagem? Se eu faço isso teoricamente, claro que o custo é menor, é mais rápido, né? Mais versátil, mas eu tenho uma alta possibilidade de errar esse cálculo, porque eu estou calculando teoricamente. As informações nas tabelas de referência, apesar de serem atualizadas, são limitadas, e eu preciso obrigatoriamente abrir a minha formulação para o profissional que for calculá-la. Se eu faço a análise centesimal, a minha possibilidade de erros diminui consideravelmente, a metodologia é validada e a minha formulação está protegida, porque eu não vou precisar falar o que tem, a análise centesimal só vai extrair quanto eu tenho de caloria, de fibra, de gordura, né?
A questão é que não é versátil, eu não faço uma análise e já aplico para outros produtos iguais. Ah, eu tenho o sorvete de morango, de chocolate, de limão, eu tenho que fazer uma análise centesimal para cada. E o custo? Não tem nem o que falar. As duas formas são aceitas, mas a indústria precisa ter guardado como ela chegou nessa tabela nutricional. Por que que ela colocou lá que o produto só tem tantas calorias? Tá? Normalmente, no dia a dia, nem todas as empresas têm esses estudos. Tá? Mas isso é necessário, porque eu não posso colocar no meu rótulo algo que eu não tenha uma evidência científica. Aqui todos os nutrientes que são obrigatórios, os que já são conhecidos na tabela nutricional. E aqui só a expressão, né, da composição centesimal. Por que que eu coloquei isso? Junto com a 360, a gente tem a 361, que fala da medida caseira, né? A nossa tabela nutricional não é calculada em 100 gramas, pelo menos não ainda. Ela é calculada pela porção caseira, pela quantidade estimada que o consumidor vai consumir. Mas as tabelas de referência, elas vêm, como diz o nome, composição centesimal. Então, são calculadas em 100 gramas, seja uma análise centesimal, seja uma análise teórica nutricional. Tá? Essa questão vai impactar agora, nesse assunto de rotulagem nutricional complementar, e no próximo, que é o último assunto que a gente fala aqui, que é em relação à rotulagem frontal, porque aí são as mudanças. Quanto tempo eu tenho? 20? Ok. São as mudanças que estão prestes a acontecer, tá? O nome correto dos profissionais da saúde, rotulagem nutricional, comi um R, complementar, tá? O nome que o marketing chama, claims. São aquelas alegações, aqueles apelos que eles fazem nas rotulagens. 0 açúcar, sem lactose, alto teor de fibras, light, diet. Então, essas expressões para os alimentos se encontram na RDC 54. Para suplementos alimentares, eu tenho a IN 28, a minha lista positiva de alegações permitidas. Tá? Então, se o meu produto for um alimento tradicional, para eu ter essa informação nutricional complementar, para eu ter uma alegação, eu só posso alegar se estiver dentro do permitido na RDC 54. Se eu quero usar uma alegação que está sendo permitida na IN 28, então o meu produto não é mais um alimento, é um suplemento alimentar. Na denominação tem que ser suplemento alimentar. E aí eu posso usar as alegações da IN 28. Tá? Ficou claro? Não? Olha só. Faço um alimento. Então, na minha denominação de venda, ali quando eu escrevo, está lá chocolate. Ele é um chocolate. Eu vou falar que esse chocolate é light ou diet. Então, eu só posso escrever se ele é light ou diet se ele tiver a redução entre o normal, que dita aqui a RDC 54. Essa quantidade, tá?
Se eu quero colocar uma outra alegação, porque na IN 28 tem várias alegações. Então, esse chocolate, ele tem taurina e que vai estimular né? Então, eu não posso chamar de chocolate. Ele é um suplemento alimentar à base de chocolate. Perfeito? Ok? Então, aqui não é permitido, então eu não posso fazer alegações em bebidas alcoólicas, em aditivos alimentares, especiarias, vinagres, café e chás, né? E aqui algumas, né, do que a gente pode alegar. Como eu posso alegar? Vai ser tratado na RDC 54. Então, para eu falar que é baixo teor de açúcar, eu tenho que ter um comparativo e eu tenho que ter quão baixo eu tenho de açúcar aqui. Eu tenho que respeitar essa classificação que tem lá na RDC 54, tá? A mesma coisa aqui, eu quero falar, é fonte de fibra, fonte de vitamina C, fonte de vitamina A. A RDC 54 é de 2012, ela não foi revisada. Por que eu voltei lá no 2012? Quando foi publicada a de suplementos, em 2018, quando mesmo os alimentos, né, não estou falando de suplemento alimentar, mesmo os alimentos que tem essa alegação, principalmente vitamínica, tem que se tomar cuidado, porque se eu falo que esse alimento é fonte de vitamina C, eu tenho que ter aquela quantidade acima do meu valor diário, que tenha vitamina C até o último dia de validade do produto. Isso é muito difícil, porque vitamina C ela é extremamente volátil. Então, vai depender da embalagem, vai depender de quanto tempo esse produto está aberto, de como foi colocado essa vitamina C dentro do produto, tá? Então, a RDC 54 não trata isso, ela só trata a alegação, mas este é um tema que vem sendo forçado a indústria evidenciar essa questão. Ok, você está falando que é fonte de vitaminas, até quando eu tenho essa fonte? Porque se eu compro um alimento que tem 1 ano de validade, essa fonte de vitaminas tem que ser até esse alimento vencer, tá? Quando eu falo fonte de fibras, isso não tem essa diferença. A fibra está lá e lá ela vai permanecer. Para vitaminas já não, ok? E aqui sim, a proposta da Anvisa, né? E na página da Anvisa, a Anvisa trabalhou isso por anos, né? Ela é conhecida como FOP no mundo, né? Que é o Front of Package, mas aqui a gente fala sobre rotulagem frontal. Então, além da tabela nutricional, isso não exime a tabela nutricional, além da tabela nutricional, a Anvisa quer que venha um alerta na frente, no painel frontal mesmo, no painel principal, alertando se o produto tem alta quantidade de açúcar, alta quantidade de gorduras totais, gorduras saturadas, sódio. Por quê? Por um trabalho começado pela Organização Mundial de Saúde, alguns alimentos acabam acarretando em hipertensão, diabetes, e a dificuldade da leitura da tabela nutricional faz então com que a Anvisa tome uma ação de tentar esclarecer melhor esta situação, mostrar para o consumidor que este alimento pode não causar dano à saúde, mas pode impactar a sua saúde, se consumido em excesso.
Então, a Anvisa trabalhou com os membros, né, do guia técnico, o GT aqui é guia técnico da Anvisa. A primeira, então, ela fez uma série, né, de modelos propostos. Né? A Anvisa sempre trabalhou neste modelo de, independente de ser triângulo, octágono, hexágono, mas ela sempre trabalhou no modelo de cor negra. E isso, de cor negra não, de cor preta, perdão. E isso conflitou com a indústria de alimentos. Né? Porque a ABI, a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, ela prefere o semáforo. Né? As advertências, se tiver alto, né, aqui alto em óleo, vermelho, médio, amarelo, baixo, verde. A indústria alega que esta formatação seria mais impactante. Né? Porque imagina você comprar um chocolate e o chocolate está lá, um triângulo preto porque é alto em açúcar, outro triângulo preto porque é alto em gordura, outro triângulo preto. Então, nossa, só falta, né, tarja preta. Pega a receita para assinar que você vai comprar um chocolate. Né? Então, a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos foi contra, e aí voltaram os estudos. A consulta pública já terminou, a Anvisa já colocou, isso aqui eu tirei do site da Anvisa, então ela já anunciou a sua proposta, ela não mudou a cor ainda ela insiste em que seja preto, mas ela tirou o triângulo, não precisa ter 3 triângulos, 4, não, é uma lupa e aí escreve só. Então, se o produto tem alto açúcar, gordura e sódio, ok, vem escrito aqui, mas só aparece uma vez a lupa, o símbolo da advertência. Tá? No modelo anterior, esse produto teria que ter 3 triângulos, ou 3 octágonos, ou 3 hexágonos, né? Como se fosse aumentando mesmo o alerta. E agora não. Então, se tem 1, 2 ou 3, é uma lupa só advertindo, leia esta informação e faça a sua escolha consciente de acordo com a sua saudabilidade, né? A sua intenção de saudabilidade. Junto com isso, corre os guias de recomendações da Anvisa, que não é legislação, mas a Anvisa, assim como já trabalhou com a redução de sódio, agora, em 2019, ela começa a trabalhar os alimentos com baixa em açúcar. Então, ela já pede, ela é um guia de recomendação, que a indústria de alimentos reformule o seu produto, pensando em redução de açúcar. Tá? Isso já acontece em muitos países, né? Empresas multinacionais que nós temos aqui. Se você vê o Danoninho lá atrás, quem lembra dele e vê o Danoninho hoje, a cor dele é gritante, né? A mudança da cor, porque a Danone ela fez essa adequação de usar um corante mais natural, né? O sabor também, ele não vem tão adocicado. E essa questão de, mas as crianças não gostam, quando você apresenta pela primeira vez esse alimento à criança, é aquilo que ela guarda na memória gustativa dela. Ela não conhece o açúcar, ela só vai conhecer à medida que você for apresentando o açúcar, o sal, a gordura, todos esses produtos. Então, a intenção é que a indústria trabalhe em suas formulações, produzindo cada vez mais produtos, sim, industrializados, né? A rotina diária da nossa
da nossa vida, né? A gente não tem mais como ter, e alguns fazem, mas dificilmente a gente tem tempo para chegar e fazer o produto desde a base natural. Então a gente abre mão e consome cada vez mais produtos industrializados, mas em contrapartida fica a responsabilidade da indústria de termos alimentos cada vez mais saudáveis, né? Então, essa era a palhinha que eu tinha para dar para vocês em relação à rotulagem. Como eu disse, eu sou docente do curso de pós-graduação aqui da unidade em Vigilância Sanitária e Qualidade dos Alimentos. Rotulagem é um dos módulos, mas nós temos uns módulos de segurança dos alimentos, trabalhando boas práticas e APPCC, auditoria, certificação, resíduos. E o diferencial dessa pós é que não só eu, mas todos os colegas docentes dessa pós, nós temos vivência no mercado de trabalho. Então é isso que a gente agrega no momento das aulas, que vocês não só vão aprender a prática, mas que vocês vão conseguir colocar essas informações tão densas como foi hoje. Olha o tanto de legislação que eu trouxe para vocês. É um assunto denso, mas é um assunto que dá para a gente colocar na prática, que dá para a gente fazer um bom trabalho, que dá para a gente auxiliar a comunidade, que dá para a gente auxiliar os nossos consumidores a escolher certo, que dá para a indústria fazer um rótulo correto e dá para a gente juntos melhorando cada vez mais a alimentação. Eu fico aqui à disposição de vocês por dúvidas. Alguma dúvida? O Cauê vinha fechar. Qual é a diferença básica assim, do rótulo das embalagens americanas para do Brasil? Qual é assim, se existe alguma diferença gritante, se é melhor aqui ou lá? Normalmente as nossas legislações elas são embasadas no FDA, o órgão regulatório americano, e então as legislações elas são bem próximas. Existem algumas diferenças, sim, mas essas diferenças ficam normalmente relacionadas à parte, lá nos Estados Unidos ele já tem essa informação do FOP, né, do Frontal Package, então já mostra para o consumidor se ele é alto em açúcar, alto em sódio e gorduras. E existe também a questão dos ingredientes, de colocar, se um alimento é integral, então eu coloco nessa lista de ingredientes quanto eu tenho de integral neste produto. Então, existem algumas características na rotulagem americana que mostra melhor essas questões da transparência com o consumidor do que eu tenho mesmo lá, tá? Nada, imagina. Mais alguma dúvida? Não? Então, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo.